No canal Refúgio na Palavra, você vai ouvir pregações impactantes, estudos bíblicos profundos e mensagens que edificam a sua fé e fortalecem o seu relacionamento com Deus. Inscreva-se, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada da fé. Por favor, abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3. Eclesiastes capítulo 10, versículos 1 a 3. E à medida que eu for falando, a gente vai lendo outros versículos dentro desse capítulo, que quero, no tempo que me resta, abranger praticamente todo o capítulo aqui hoje, porque tem uma palavra muito forte para os nossos corações essa noite. Amém, irmãos? Nós vamos refletir aqui hoje sobre pistas para discernir o mau caráter. Amém? Quais são as pistas que o Eclesiastes nos dá para discernir o mau caráter? Esse capítulo 10 de Eclesiastes, ele vai falar muito fortemente sobre o tolo, o insensato. A melhor palavra aqui seria o nécio, a neciedade, que é a falta completa da sabedoria do viver, que, a meu ver, nada mais é do que um mau caratismo, um indivíduo que não sabe viver. Então a gente vai aprender coisas muito fortes aqui essa noite. Eu tenho certeza que isso vai mexer profundamente com o seu coração e com o nosso modo de ver. Acredito que é uma mensagem urgente, principalmente no momento nacional que nós estamos vivendo. Então, peça a Deus para colocar no seu coração agora não apenas as palavras que eu vou dizer, mas a vontade de vivê-las. É extremamente importante. Amém? Eclesiastes capítulo 10, versículos 1 a 3 diz assim, ó: As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Amém. Pode sentar. Se fôssemos traduzir ao pé da letra essa expressão, as moscas mortas, a melhor expressão seria que as moscas que trazem a morte, trazem o cheiro da morte. É um texto muito pesado. Provavelmente Salomão estava num dia muito forte para dizer tudo isso. Então, é um texto denso, um texto que mexe com as nossas bases de um modo muito forte. É um texto que, à medida que eu fui me aproximando dele, gostando desse texto, e ele mexendo comigo, isso foi mexendo profundamente com o meu modo de ver as coisas. O falecido Milor Fernandes acertou em cheio quando ele disse: hoje só existe plástica no rosto, no seio, nas nádegas, na careca, na papada, mas ainda não surgiu nenhum pitangui para inventar uma plástica no caráter. E tem muita gente que precisa de uma plástica no caráter. Aliás, dizem que o verdadeiro caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Aquilo que você é quando não tem mídia, não tem palco, não tem aplauso. É aquilo que acontece na calada da noite. É aquilo que existe quando você resolve tirar a máscara, quando eu sou quem sou. Sem nenhum aparato, sem nenhuma indicação, sem nenhum faz de conta, aquilo que realmente somos. Aquilo que alguns escritores chegam a dizer que o homem pleno, visto em sua plenitude, chega a ser obsceno, de tão estranho que ele é. Interessante que um pastor chamado J.R. Miller, disse que a única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. Não pode ser enterrado. O caráter volta com você. Aquilo que você falou fica. Aquilo que você viveu, que deixou marcas na vida das pessoas, insiste em permanecer. David McClendon disse que o caráter é um pedestal que determina o peso que uma pessoa pode sustentar. Se o seu caráter é do tamanho de um palito de dente, então só consegue sustentar um selo postal. Agora, se o seu caráter é tão espesso quanto uma coluna, você consegue sustentar uma laje. É o caráter que faz a diferença. Acharam uma escrita antiga onde colocaram o seguinte: quando um homem perde a riqueza, não perde nada. Quando um homem perde a saúde, perde alguma coisa.
mas quando um homem perde o caráter, tudo está perdido. E quando a gente fala em caráter, dá uma sensação estranha no mundo de hoje, parece até uma mensagem deslocada do tempo, estranhamente das mais necessárias hoje, mas deslocada do tempo. Quer ver uma coisa? Nós estamos vivendo hoje uma séria crise de integridade no país. A crise que define o país hoje é integridade. E não basta criminalizar os políticos, quando a própria sociedade é corrupta na essência. O que esperar de um país onde você tem que acorrentar caneta na lotérica se não roubam? É uma crise estrutural de caráter. Interessante que nós vivemos na sociedade dos excessos, tudo hoje é em excesso. Nós temos excesso de exposição, eu nunca vi o povo aparecer tanto quanto hoje, excesso de exposição, excesso de sexo, e excesso de sexo vira animalização. Nós temos excesso de corrupção, excesso de impunidade, excesso de baixaria na televisão, excesso de triunfalismo, excesso de opiniões, excesso de igreja. Porque não basta ter um monte de igreja e o crime continuar rolando solto, não basta ter um monte de igreja e continuar a tribulação como está no país. Muito sal demais também mata. É preciso ter equilíbrio até nisso. Senão a gente tem 400 igrejas numa rua, mas não muda a realidade do lugar. Que diferença faz? Caráter é um negócio muito sério, irmãos. E diante de Deus aqui, se tem alguém que não queria falar o que eu vou falar hoje, era eu. Porque ao longo da minha vida eu preguei muitas dessas mensagens e nunca me dei bem. Esse é o tipo de mensagem que ninguém gosta, que dá problema, que fecha a porta. É o tipo de mensagem que não faz o nome do pregador, é o tipo de mensagem que os irmãos ficam com raiva, o povo não gosta, e o pior, a vingança vem depois. Mas tem que falar. A gente fala. Eu sou doido o suficiente para dizer o que vou dizer, então segura aí. Numa geração, escute o que eu vou dizer, numa geração que cuida muito da aparência, mas abandona o caráter, o efeito colateral disso são relacionamentos destruídos. Porque todo relacionamento é feito à base de suspeita. Então eu dou para esperar receber. Eu crio uma cultura do favorecimento. E essa cultura do sucesso fica extremamente perigosa, nociva, porque ninguém mais participa da vida do outro apenas pela bondade do caráter, mas por receber alguma coisa em troca. É uma nociva e mortal cultura da corrupção. Por isso que a gente precisa muito mais de uma cirurgia no caráter do que de plástica no corpo. Em 1996, quando esteve no Brasil, a modelo alemã Claudia Schiffer, que era uma das mulheres mais belas no mundo da época, ela surpreendeu todo mundo ao responder a seguinte pergunta de uma repórter. A repórter perguntou para ela, se tivesse de escolher entre ser bonita ou rica, o que você preferiria? E ela respondeu, eu preferiria cuidar da beleza interna. É alguma coisa para sempre, não termina como o dinheiro e a beleza externa. A beleza interna faz diferença. Alguém com personalidade, caráter e integridade torna-se mais atraente na convivência. Muitas pessoas aparentemente bonitas revelam depois de algum tempo não ter caráter e, consequentemente, deixam de ser tão bonita como achávamos antes. Não é verdade? Você já teve a estranha sensação de viver com gente bonitinha e ordinária? Não é verdade? Você já percebeu que às vezes pessoas que não têm lá muita mídia e também não foram muito abençoadas com a beleza costumam ter uma retidão impressionante? Ou seja, benditos nas nossas vidas os amigos feios. Não é legal? Sabe o que é interessante? Tem muita gente que sofre de algo que é muito perigoso. Escute o que eu vou te dizer. Sabe qual é a grande maldição de quem é muito belo? É se existir pelo olhar do outro. Se tem uma pessoa que é profundamente triste, é um bonito que ninguém fala nada. Porque ele se sente absurdamente estranho, deslocado no tempo. Ele precisa que alguém fale. Já o fez, já se acostumou tanto que ninguém fala que ele está livre. Basta para ele o elogio da mãe. Já o bonito, ele se afirma no elogio do outro. Ele vive da psicologia da sociedade, o que a sociedade mostra, projeta. Quanto mais alguém fala, mais ele acalenta o ego. Isso vai gerando distorções na própria intimidade. A palavra caráter, originalmente, significava gravação, aquilo que era característico. Estava gravado profundamente na alma, na interioridade, aquilo que fica e define. É um conjunto de valores e princípios inegociáveis, que fazem parte da estrutura da nossa moralidade.
O indivíduo de caráter é um indivíduo que tem princípios, que tem modelo, que não se vende, que sabe se guiar e respeitar as origens e a base que teve. É por isso que é tão importante uma família estável e equilibrada, porque ela é a base da geração do caráter nos filhos. O que me faz temer muito pela próxima geração, onde vamos ter uma geração de mini-deuses. Tem crianças, meninos e meninas na igreja que eu tenho até medo de passar perto. São mini-deuses. Se você passar e pensar em afastar a criança, o pai já vem violentamente, parece um Van Damme existencial. Nós estamos vivendo uma geração criando mini-deuses. E essa geração vai ter um problema sério com a palavra não. Não é verdade? Nós vivemos uma geração onde os meninos não sabem ouvir não. E isso é um problema sério, porque se tem uma coisa que a vida faz é dar muito mais não do que sim. E a vida não educa passando a mão na cabeça, ela é violenta. Então é bom a gente firmar os pés e começar a aprender a andar com a base do caráter. Escuta isso aqui, ó. Um homem de caráter é um homem abençoado, equilibrado e feliz. Mas um homem sem caráter é um monstro urbano. Ele é um monstro constante, em constante desenvolvimento, uma ameaça constante, porque é alguém em quem você não pode confiar. O tolo, o insensato, o mau caráter é constantemente nocivo. Ele pode destruir a harmonia familiar, desestabilizar a convivência, arruinar reputações e fragilizar os vínculos. Com um mau caráter, todo cuidado é pouco. E o pior, geralmente, o mau caráter assume contornos de psicopatia. Ele sabe fingir. Até porque se ele mostrar quem é, ninguém fica perto. Então ele teatraliza, ele sabe fazer a dança da serpente, a sinuosidade do falso. Então, com base no que eu vou dizer aqui, a gente vai aprender, à luz do Eclesiastes hoje, a mostrar algumas pistas para discernir o mau caráter. E nesse texto, se você puder manter a sua Bíblia aberta em Eclesiastes 10, nesse texto aí tem pelo menos 7 pistas que Eclesiastes coloca para a gente discernir o mau caráter. O primeiro delas, dá uma olhada. O mau caráter sempre se impõe pelo grito e pela força. É fácil discernir o mau caráter nesse viés. Ele sempre se impõe pelo grito e pela força. E deixa eu explicar, porque nós vivemos num Brasil que tem sérios problemas de interpretação. Eu não estou dizendo que qualquer um que grita é mau caráter. O que eu estou dizendo é que o mau caráter sempre vai gritar. Deu para entender? Olha o que diz o texto no versículo, capítulo 9, finalzinho, versículo 17. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Olha que frase forte. É melhor você ouvir com calma as coisas do que de gente que grita demais. A ideia do texto aqui é deixar nas entrelinhas o perigo de quem se impõe pelo grito e pela força. Aliás, cuidado com quem gosta de se impor pelo grito e pela força. Cuidado com quem só fala a linguagem da violência. Gente que só impõe. Aliás, uma coisa que me encanta na Bíblia é que Jesus nunca impõe, Ele propõe. Se alguém quiser, venha. Quem tem sede, venha a mim. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tudo proposta, nenhuma dessa é imposta. Ele não impõe, Ele propõe. E se o nosso modelo de caráter é Cristo, nós não somos chamados a impor nada para ninguém, somos chamados a propor às pessoas, e à medida que elas vão aprendendo com a vida, o Espírito Santo vai gerando nelas o caráter de Cristo. Muito interessante entender isso aqui, ó. Essa falha no caráter revela um dos ângulos da natureza do tolo. O tolo tem profunda necessidade de mandar. O mau caráter gosta de mandar, porque é aí que ele se sente. Ele ama mandar, ele gosta de dar ordens. É porque ele confunde autoridade com grito. Quem manda exerce poder, mas quem tem autoridade influencia. É diferente influência e inspiração daquilo que é mandatário o tempo todo, que chega a dar problema. Tem muita gente na relação de choque. Ou seja, é aquela ideia de que quem assina o cheque, geralmente não se sente obrigado a conversar, então ele acha que pode gritar. É a famosa expressão, eu estou pagando. Todo mau caráter adora dizer isso. Eu estou pagando, eu tenho dinheiro. Sabe com quem está falando? Já ouviu essa expressão? Sabe com quem está falando? Dizem que a única hora que é legítimo você usar essa expressão é quando você está em estado avançado de Alzheimer, porque nem você sabe mais quem é.
O mau caráter tem esse problema, ele gosta de mandar, ele gosta de se impor pelo grito, ele gosta de deixar que todo mundo saiba que ele está na área, que ele chegou no recinto, então ele já chega gritando, virando mesa, mostrando o talão de cheque, mostrando todas as fotos que tem, todos os títulos, ele gosta de aparecer pelo grito e pela força. É a ideia de quem paga a conta, toma posse do controle. Com esse tipo de gente não tem conversa, porque quem manda não conversa. O mau caráter teme palavras calmas, porque ele sabe que quem é calmo pensa. É equilibrado. O mau caráter gosta de mandar, que é para não dar tempo de você raciocinar. O mau caráter sabe que dando ordem de cima para baixo, impõe-se um padrão e um projeto. Agora Jesus vem te permitindo o pensar. Pense, reflita, observe e então aceite. Quem quiser, venha. É tudo na base do convite. Quem tem caráter não impõe, propõe. Deu para entender? Que na sua família, de jeito nenhum, seja preciso ficar tudo pelo grito, pela força, pela raiva, mas que seja pela vida, pela graça, pelo amor. Segunda pista, dá uma olhada aí, ó. O mau caráter estraga os melhores ambientes, capítulo 10, versículo 1. Eu gosto dessa expressão aqui, ó. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague. Interessante que no original não tem nem o plural, é uma mosca só. Tanto que tem um provérbio antigo árabe que diz: uma mosca não é nada, mas causa repugnância. Não é verdade? Essa é a ideia do texto. O mau caráter estraga os melhores ambientes. Preste atenção no mau cheiro produzido nas relações com alguém mau caráter. É aquela famosa expressão: algo não me cheira bem no fulano. É literalmente isso. Já passou por isso? A sua mãe te chama num canto assim, com aquele jeito de mãe, e fala: olha, algo não me cheira bem nesse menino. A mãe acertou em cheio, a mosca morta. Tem que tomar cuidado com isso. Mãe tem um faro, não é verdade? É muito importante entender isso aqui. A mosca morta, pode fazer uma diferença imensa no estragar um frasco de perfume. O texto está colocando em contraposição, em antítese. Está dizendo que um ser desprezível pode estragar algo de muito valor, algo que é profundo. A gente pode aplicar isso de diversas formas. Uma delas é dizer que uma palavra enviesada pode estragar o dia de alguém. Que uma atitude impensada pode estragar o indivíduo. Que às vezes o jeito de abordar uma pessoa pode matá-la. Uma mosca pode estragar um frasco de perfume. O mau caráter é a mosca morta no perfume. Ele estraga os melhores ambientes, as melhores conversas e os grandes encontros. Você já esteve num encontro com um monte de gente sorrindo, brincando, de repente chega o mau caráter, estraga tudo? Não é ruim? Fica aquela sensação estranha, um negócio esquisito. O mau caráter é como o cabelo no meio da comida. Já aconteceu com você? Está ali comendo, tranquilo, de repente aparece um cabelo imenso lá. É o mau caráter. Ele é o cabelo no meio do almoço, enrolado no macarrão. Eu vou piorar. Todo mau caráter deixa o cheiro de vômito nas relações. Ele estraga os ambientes, ele estraga as pessoas, ele estraga o perfume, ele estraga a vida. Por que o Brasil cheira tão mal? Porque nós temos um monte de moscas lá fora. Brasília virou o lugar do enxame. Está cheirando mal no mundo inteiro. Porque nós temos moscas demais. E está mais do que na hora da igreja se levantar com uma espécie de veneno do céu e afastar de uma vez essas moscas daqui, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa nação e a nação possa sentir o bom perfume de Cristo sem ser estragado por essas moscas que estão aí. O mau caráter é aquele indivíduo que quando ele está dormindo tudo está ótimo, basta ele acordar que o inferno chega na casa. O mau caráter faz isso, ele estraga a casa, seu cheiro exala a miséria da própria alma. Terceira pista que o Eclesiastes coloca para nós é que o mau caráter nunca anda no caminho certo. Olha os versículos 2 e 3. Capítulo 10, versículos 2 e 3 diz assim, ó: o coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo e ele mostra a todos que é tolo. O texto aqui não está falando de polarização política entre esquerda e direita, muito pelo contrário. A ideia é a mentalidade antiga de que a direita era o lugar da força e a esquerda era sinistra. Ele está dizendo que o coração do tolo sempre arrasta ele para o lado ruim. O original, se fosse traduzir ao pé da letra, seria: o coração do tolo é defeituoso, ele é torto, nasceu errado no peito. O coração do tolo tem um problema grave com ele, o mau caráter é volúvel, ele é inconstante, muda de opinião toda hora, dependendo do preço. Ele sempre está à venda, mas acha que é o outro que está.
Todo mau caráter passa por isso, ele nunca anda no caminho certo. Segundo Eclesiastes, o coração do tolo é defeituoso, é uma péssima bússola. É por isso que quando você anda com um mau caráter, desvia seu caminho. É por isso que uma laranja podre apodrece todas as outras. O caminho dele é tortuoso. Quem anda com um mau caráter não chega a lugar nenhum, porque as rotas dele são todas adulteradas constantemente. O Waze do mau caráter não funciona, te leva para a morte. O mau caráter vai sempre andar no caminho errado. É aquele tipo de gente que você fala, é impressionante como esse cara se mete em confusão. É mau caráter, não consegue andar no caminho certo de jeito nenhum. Até porque para andar no caminho certo tem que ter o Espírito de Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho, e para andar nele tem que ser pelo Espírito dele, e pelo Espírito dele você não passa a perna em ninguém, você até afasta para facilitar a trajetória, para qualquer um andar no caminho, porque o seu objetivo é que todo mundo ande e que ninguém caia. Quarta pista, para a gente discernir o mau caráter à luz do Eclesiastes, é que o mau caráter sempre se cerca de pessoas erradas. Olha o que diz os versículos 5 e 6, diz assim, ó: há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador, a tolice posta em grande dignidade, e os ricos assentados em lugar inferior. Ele está falando, há uma quebra de padrões aqui, ó. Ou seja, o mau caráter sempre se cerca de gente errada, pessoas erradas, quem era para estar em cima está embaixo, ele inverte os padrões. Ou seja, teve um escritor que disse assim, ó, a gente sabe que alguém está perdendo o juízo quando só conversa com gente que não tem juízo. Não é verdade? O mau caráter se cerca de gente errada, as conversas são erradas, as inclinações são erradas, as motivações são erradas. E o mais interessante de tudo é que as conversas dele nunca conseguem chegar a um consenso. Ele está sempre motivado por decisões estranhas, dúbias. É sempre perigoso. O mau caráter parece que tem um imã que atrai pilantra. Ele só se envolve com gente perigosa, maligna e diabólica. Essa expressão diabólica vem do grego. Quando você é simbólico, no grego sim, junto. É aquilo que quando você junta as ideias. Por isso que você vê o símbolo e já imagina o que ele corresponde. O diabólico é o que separa. Tudo que gera separação é diabólico. Tira você do ambiente. O que é simbólico une, o diabólico separa. Ou seja, toda a expressão do mau caráter é diabólica, porque ela gera separação. Ela separa o casal, ela separa a família, separa os melhores ambientes, separa até os sonhos das produtividades, aquilo que é real daquilo que é imaginário. Ele é diabólico, nem sempre demoníaco, mas diabólico. Todo mau caráter trabalha com isso. Ele sempre anda com gente errada. Judas Iscariotes, para mim, é o principal nome desse movimento. Ele é o apóstolo da noite. Se você observar bem lá em João 13:30, a Bíblia diz que ele pegou o pedaço de pão, não diz que ele comeu, ele pegou o pedaço de pão e saiu para fazer o quê? Vender Jesus. E a Bíblia coloca uma frase para fechar o versículo, e era noite, ponto. E no linguajar bíblico, que não tem nada por acaso, a ideia é dizer que filhos das trevas só se sentem bem nas trevas. Então ele sai de perto da luz, mesmo com o pão da luz ele não consegue acender as trevas de dentro, então ele viaja para dentro, mergulha nas trevas, porque quem é das trevas não sai de lá. Sabe o que ele foi fazer? Foi se envolver com um grupo de gente que tinha dinheiro para comprar Jesus. Eu acho interessante que Judas ficou endemoniado, possesso. A Bíblia diz que o demônio encheu o coração de Judas na mesa, e ele não caiu, não revirou os olhos, não virou as mãos para trás, não fez grito, nada daquilo. Saiu de lá e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Ou seja, tem muito mais gente endemoniada do que a gente pensa. É gente que não cai revirando os olhos, mas ganha dinheiro às custas de Jesus. Não tem? Mau caráter, é gente da noite, é gente que serve a luz, mas ganha dinheiro por causa da noite. É gente do submundo, das trevas. Quinta pista. Olha que interessante, versículos 8 a 11. Dá uma olhada aí, ó. Quem abre uma cova cairá nela. Quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras se machucará com elas, e o que racha lenha corre perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muito mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se a cobra morder antes de estar encantada, para que existe o encantador? A melhor tradução aqui, sabe como seria? Depois que você já foi picado, para que levar a cobra ao encantador? Não é uma coisa estranha? É que essa é a quinta pista que ele nos dá para discernir o mau caráter. O mau caráter não se preocupa com a excelência. Ele é perigoso por isso. Para ele, de qualquer jeito, serve. Olha o que o texto diz. Se o machado não tiver afiado, vai exigir muito mais força. O texto está dizendo assim, mau caráter, pensa com inteligência. É melhor afiar o machado, é muito mais fácil. É melhor encantar a cobra primeiro do que esperar que ela morda. As principais marcas do mau caráter são a displicência. Ele é displicente, a inconsequência, a ignorância. Ele faz tudo do jeito que ele quer, não do jeito que deve ser feito.
O mau caráter é escravo do pragmatismo. Ele faz aquilo que ele acha certo, não que seja certo. É muito perigoso, está todo mundo fazendo, então eu faço também. Ele vai levado pela multidão, faz o que dá na cabeça. Ele não pensa, ele é pensado. E o pior, arrastado por uma mente menor do que a dele. Paulo, quando ele ensina aos Efésios, no capítulo 6, versículos 6 e 7, ele diz para os irmãos trabalharem para os seus senhores, não apenas quando ele está vendo. Eu acho extraordinário Paulo dizer isso aqui, ó, não apenas quando o patrão está olhando, é o caráter nas relações de trabalho. Paulo está dizendo assim, trabalhem de verdade, não apenas quando o patrão está olhando. Ele está dizendo assim, ó, se você trabalha muito bem, empenhado, porque o patrão está vendo, ou porque tem uma câmera em cima da sua mesa, provavelmente você é mau caráter. Mas tirem a câmera, tirem as coisas, você permanece na mesma intensidade, então o seu caráter é o de Cristo. Porque você não trabalha só porque o outro está vendo, trabalha porque você agradece a Deus pelo fato de estar empregado numa sociedade sem ninguém trabalhar. E você trabalha porque é honesto, porque é fiel e porque sabe que a sua oferta e o seu dízimo vão vir daí, de um lugar bonito, arrumado, de uma vocação honesta e verdadeira. O mau caráter não faz isso. Está nem um pouco preocupado com excelência. Aliás, o mau caráter não tem preparo, ele só trabalha com as peças da conveniência, ele trabalha no atraso, só fecha a porteira depois que o cavalo já fugiu, ele só encanta a cobra depois que já foi picado. É aquela mania brasileira de só fechar a porta depois que foi roubado. O mau caráter tem isso na essência, no DNA, ele não se prepara, deixa de qualquer jeito. O mau caráter é aquele indivíduo que faz como se fizesse de qualquer coisa, ele faz para os outros como se estivesse fazendo de qualquer jeito, não se interessa com o resultado disso, até porque, sinceramente, ele não se preocupa com a opinião dos outros. Ele faz, o importante para ele é sobrar tempo, ele empurra com a barriga, faz de qualquer jeito. É o tipo de gente que quando você chama para trabalhar, percebe logo nos primeiros movimentos que ele não vai fazer aquilo que você pediu, faz o que dá na cabeça, deixa-se levar. Sexta pista, olha o que diz os versículos 12 a 15. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo devoram. No início as palavras da sua boca são tolice, no final são loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. Acho tão espetacular essa frase. O trabalho do tolo deixa ele tão cansado que ele não consegue voltar para casa. Por isso que ele para no bar. Olha como a Bíblia é atual, né? Por isso que ele não consegue se sentir em casa. Sabe qual é a sexta pista que o Eclesiastes nos dá para discernir o mau caráter? É que o mau caráter é escravo dos excessos. Tudo que ele faz atabalhoadamente. Nem o trabalho ele faz direito, ele faz corrido, de qualquer jeito. E isso gasta uma energia muito maior. O mau caráter é falastrão, é pura garganta, ele é puro ativismo. É muita manchete e pouca notícia. Sempre fala mais de si do que de fato pode mostrar. Quando você estiver perto de alguém que fala só de si, cuidado. Provavelmente a sua antena do mau caratismo vai apitar. Tem gente que fala só de si. Eu fiquei sabendo de um teólogo que estava conversando com outro. Depois que ele conversou horas e horas, ele parou e percebeu que o outro não tinha falado nada. Então ele disse, vamos falar um pouco de você. Você já leu o meu último livro? É mau caráter. Todo mau caráter faz isso, ele só pensa em si. Ele não consegue projetar ninguém, ninguém entra no radar dele. É só ele que faz, só ele que canta, só ele que prega, só ele que ministra, só ele que opera. Ele é a quarta pessoa da Trindade. Jesus é o caminho, ele é o pedágio. Sem ele o céu não vai ter graça. É muito perigoso o mau caráter. Até porque, nesse exato momento, podem ter alguns aqui entre nós. Senão Deus não falava. E eles fingem bem. Quer ver uma coisa interessante? O mau caráter é escravo dos excessos. Ele se mexe, mas não se desloca. Na linguagem do Eclesiastes, não acha o caminho de casa. Por isso que ele para em qualquer lugar. É interessante isso. Você achar o caminho de casa significa você voltar para aquele lugar onde você se sente vivo. Sua casa é seu ambiente, é seu equilíbrio, lugar de descanso, lugar da maravilha, de ser quem é, de assumir, de tirar as roupas que a gente usa para fora. Casa é o lugar da tranquilidade. A ideia do Eclesiastes é dizer que esse homem não sabe voltar para casa, ou seja, ele se perde em qualquer lugar que ele chega. Então o problema dele não é com os lugares, é com ele. Nunca vai poder voltar para casa. É aquele indivíduo que não se sente feliz em lugar nenhum. Não é porque ele está à procura de alguma coisa, é porque se perdeu dentro de si. Mau caráter, ele é fragmentado na essência. O mau caráter não conhece o equilíbrio. A palavra que cerca ele é a palavra demais. Tudo dele é demais. Tudo dele é em excesso, é exagerado, é hipérbole. Até quando é crente, ele é evangelástico. Tudo dele é gigantesco. Ele
tempo todo. É igual eu fiquei sabendo de um grupo de jovens que se uniu numa igreja recentemente, dessas igrejas que tem hoje aí, ele se uniu para fazer, segundo eles, uma evangelização, e a evangelização consistia em sair pichando os muros da cidade. Jesus salva, Jesus cura. Eu fiquei pensando, gente, eles inventaram uma espécie não de evangelismo, mas de evandalismo, né? É estranho como o mau caratismo não se preocupa com o que é dos outros. Então você suja a cidade para estranhamente dizer aquilo que purifica, não é estranho? Toda vez que o mau caráter estiver com algum movimento dentro ou fora da igreja, ele vai azedar as relações. Ele vai gerar alguma coisa complicada. E eu vou ser mais enfático. Pobre do povo que tem um mau caráter no comando. Se o mau caráter for o gerente da empresa, você está perdido. Se ele for o pastor da sua igreja, você está morto. Mau caráter é um problema grave, porque não dá para distinguir onde eles estão. Às vezes estão no meio da massa, mas às vezes estão em posições de liderança. Como acabei de dizer, a gente tem muito mau caráter lá em cima, onde vocês sabem onde é. Então é muito complicado. Agora olha que interessante. Versículos 16 a 19. Dá uma olhada nisso aí. Ó. Olha o que diz o versículo 16 a 19. Ó terra, ai de ti, quando o teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobre, se o teu príncipe come no tempo certo para refazer as forças e não para a bebedice. O teto desmorona por causa da preguiça, a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vida, mas é o dinheiro que consegue tudo. Essa frase é Nelson Rodriguiana. O dinheiro consegue tudo. Nelson Rodrigues diz que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Essa mentalidade aqui é muito séria, isso aqui são milênios antes do que a gente está vivendo hoje. É a 7ª pista que ele vai colocar para nós para discernir o mau caráter, e ela é decisiva. Guarde isso aqui, ó. O mau caráter sempre coloca o prazer na frente do dever. Sempre. Todo mau caráter coloca o prazer na frente do dever. Uma das marcas do mau caráter é a malandragem. E aí, sinceramente, dá uma dor no coração. Quando a gente viaja, eu viajo muito, às vezes viajo para fora do Brasil, e a gente tem que ouvir lá fora, ainda hoje, que o que mais define o brasileiro é o jeitinho, a ginga, a malandragem. Dói na alma quando eu vejo o brasileiro que se orgulha da malandragem, que se orgulha do jeitinho, que se orgulha da pilantragem, que se orgulha de passar os outros para trás, que se orgulha da cultura de não é meu, eu pego. É na igreja que a gente cura isso. Porque aqui na igreja nós vivemos sob uma outra ótica, não a ótica das culturas apodrecidas que foram impostas pelo movimento, mas de uma cultura santificada pela palavra, que agora projeta em nós o melhor do caráter. Aí somos melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas. Nós podemos ser melhores. A cura está aqui, ó. Numa igreja que se recusa a se dobrar contra a desonestidade. Numa igreja que quer ser o sal e a luz, duas realidades que existem para fazer diferença. Uma das marcas do mau caráter é a malandragem. Para ele é sempre primeiro o jogo, depois a lição de casa. Para ele é sempre primeiro a festa, depois o trabalho. Primeiro o dinheiro na conta, depois eu vou me preocupar se a origem é lícita ou não. Importante para ele é vencer, é ganhar. As palavras que você mais usa, mais escuta na boca de um mau caráter. Sucesso, triunfo, ganhar, vencer, vamos para cima, o tempo todo. Ele não se preocupa se o processo é digno, se é honesto. Importante é o dinheiro na mão. Ele não quer nem saber da origem, se é lícito ou não. O dinheiro tem que chegar. Ele não quer saber se para ele chegar a subir na hierarquia da empresa, ele vai cortar a cabeça. Ele corta. O importante é chegar. Para ele o prazer vem sempre na frente do dever. O mau caráter é um eterno infantil e imaturo. Ele só faz o que gosta. Ele é doente pelo prazer, vive numa espécie de agenda drogada o tempo todo. Eu fiquei sabendo de uma pesquisa que fizeram lá na Inglaterra. Eu até já disse isso aqui, mas é bom porque serve perfeitamente. Pegaram 3 ratinhos, colocaram os ratos num lugar, vários ratinhos, perdão, colocaram eles num lugar com 3 eletrodos na frente, um amarelo, um vermelho e um azul. Quando o ratinho pressionava o azul, recebia uma porçãozinha de água. Quando ele pressionava o amarelo, uma porçãozinha de comida. Mas quando ele pressionava o vermelho, tomava um pequeno choque, um estímulo neural que desenvolvia nele sensações de prazer. A pesquisa foi feita com mais ou menos 100 e tantos ratos, eu não lembro o número exato. Mas interessante é que a conclusão da pesquisa é devastadora. 100% daqueles ratos morreram de fome e sede só apertando aquela bolinha do prazer. Ficaram viciados na sensação do prazer.
Tem muita gente que está assim hoje, viciado na sensação do prazer. O prazer vem antes do dever. Então ele consegue fazer tudo, ele ri de tudo. É como o grande sintoma do mau caráter. Ele ri de tudo, zomba de todos e acha que todo mundo está à venda. Esse é o mau caráter. Esse é o retrato perfeito dele. Eu vou recapitular para você. São 7 pistas que o Eclesiastes nos dá. A primeira é que o mau caráter sempre se impõe pelo grito e pela força. Ele sempre vai ser mais do grito do que da conversa. O segundo é que o mau caráter estraga os melhores ambientes. É a mosca morta no perfume, é o cabelo na comida. Terceiro, o mau caráter nunca anda no caminho certo, é sempre tortuoso, sinuoso. Quarto, o mau caráter sempre se cerca de pessoas erradas, sempre se cerca de gente errada. Quinto, o mau caráter não se preocupa com excelência, faz de qualquer jeito. Sexto, o mau caráter é escravo do excesso, o tempo todo, não acha o caminho de casa. E sétimo, ele sempre coloca o prazer na frente do dever. Se você conseguir ajustar a sua antena espiritual para isso aqui, você capta com facilidade os mau caráteres que ficam à nossa volta. Só que diante de tudo isso, como é que a gente faz para se proteger deles? E o Eclesiastes, graças a Deus, também nos dá as pistas. Ele nos dá 3 diretrizes fundamentais para se proteger do mau caráter. A primeira delas está no capítulo 10, versículo 20. Olha o que ele diz aí, ó. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves do céu levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Eu gosto dessas frases de Salomão. Ele está dizendo assim, ó, mesmo quando você pensar contra alguém lá no seu leito, essas palavras podem fluir. E aí ele está dizendo que existe uma criatura alada que eu gosto de achar que são os fofoqueiros. O fofoqueiro tem essa capacidade de voar, impressionante. Eles ouvem uma coisa aqui e conseguem potencializar a enésima potência, não é verdade? É essa criatura aqui, ó. Sabe o que o Eclesiastes está dizendo para mim e para você? Diante de um mau caráter, feche a boca. Quanto menos você falar perto de um mau caráter, melhor. Nem pense em contar seus segredos para um mau caráter. Ele vai usar isso como arma letal contra você no futuro. Feche a boca. Perto de um mau caráter, silêncio. O mau caráter é incapaz de escutar e julgar segundo a ética. Então, quanto mais a gente argumenta com ele, mais se afunda na sua tolice. Pode ver que quanto mais você briga com mau caráter, a discussão termina numa gritaria infindável, porque a tentação dele é gritar mais alto do que você. Em nenhum momento ele para ouvir seus argumentos. Ele só quer vencer no grito. Então feche a boca. Olha que interessante, ó. O mau caráter é um especialista em contra-argumentar, em se defender, procurando justificativas para suas ações desmioladas. Ele sempre é escravo da desculpa. Ele sempre vai dizer, mas é porque alguém fez assim, não é porque a culpa de fulano, é porque no tempo passado era assim, é porque a minha família foi assim, eu fui criado desse modo, é porque lá na minha igreja a gente tem uma cultura de ser assim, é porque aqui todo mundo faz assim. Já ouviu essas expressões? Diante de um mau caráter, feche a boca. Quando o assunto for o mau caráter, só abra sua boca se for para orar. E mesmo assim, é melhor orar quieto. Porque tem mau caráter que visita círculo de oração, sabia disso? Eles gostam de visitar encontro de mulheres, mau caráter. Eles vêm para essas manhãs proféticas de mulheres só para escutar as orações das mulheres. Depois eles inventam, porque tem mau caráter que ele não tem escrúpulo nem com Deus. Então ele escuta a sua oração, finge uma profetada e ainda ganha um dinheiro seu. Então, diante de um mau caráter, feche a boca. Eu tenho aprendido cada vez mais a falar cada vez menos. Isso tem sido uma bênção para mim. Tem uma coisa que é bonita, é o silêncio. E a gente tem um problema sério com gente que fala demais. O problema das palavras é que depois que elas saem da sua boca, elas não têm controle. Então é melhor a gente manter. Quanto mais você mantém sua boca fechada, melhor é para você. Aliás, é uma das raríssimas vezes em que o tolo é elogiado no Eclesiastes. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Não é verdade? Segundo, diante do mau caráter, olha o que diz o capítulo 10, versículo 4. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixe o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Ou seja, diante de um mau caráter, mantenha a tranquilidade. Irmão, isso aqui é uma coisa que é uma sabedoria para a vida. Diante de um mau caráter, mantenha tranquilidade. Ou seja, cuidado para você não ficar louco quando tiver um louco do seu lado, porque é contagioso.
Quem faz bobagem do seu lado geralmente tenta contagiar pela bobagem. Então mantenha os pés no chão, tranquilidade, respira fundo, conta até 10. Nunca tome decisões apressadas por causa do calor dos movimentos e principalmente por causa da facilidade com que o mau caráter tem de te fazer gerar as coisas. É muito perigoso isso. Olha que interessante. Ó. Na hora de enfrentar o mau caráter, não use as armas dele. Não entre para o time dele. Ele tem mais experiência e vai te vencer pelo cansaço. Todo mau caráter vence pelo cansaço. Ele tem mais experiência. Então, com o tempo, com a ginga, ele vai fazer com que você perca. Então, diante de um mau caráter, mantenha a tranquilidade. Agora, olha que tremendo. Olha o versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres, se os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para bebedice. Sabe o que ele está dizendo? Comer no tempo certo para refazer as forças e não para festa. Diante de um mau caráter, não se deixe seduzir, porque ele vai tentar. Ele vai te levar para as festas, vai te arrastar para os caminhos da facilidade, para os lugares da conveniência, para os lugares onde ele sabe que é mais fácil vencer. Somente os sábios conseguem dominar suas paixões. O mau caráter é sempre sedutor. A Bíblia tem 2 exemplos de mau caráter, curiosamente um masculino e um feminino, que são cabais nisso aqui. Ó. O masculino é Absalão, filho de Davi. Absalom, o nome do cara, pai da paz. Ele é extraordinário. O homem era tão bonito que a Bíblia tem um versículo inteiro para a beleza dele, lá em 2 Samuel 14. A Bíblia diz assim: Absalão era o homem mais bonito de sua geração, da planta do seu pé ao fio de cabelo em sua cabeça, não havia nele defeito algum. Olha, é tão bonito que é feio. Perfeito o indivíduo. Aí a Bíblia diz que quando alguém ia conversar com ele, sabe o que ele fazia? Naquela época o rei ficava lá no seu trono, a pessoa chegava até o arauto lá embaixo, conversava, e o arauto trazia a conversa para o rei. Aí o rei respondia, a pessoa voltava lá e falava. Era um negócio distante. O que Absalão fazia? Absalão, a Bíblia diz que ele descia do seu carro, pegava a mão da pessoa e beijava. Pensa, irmão, a pessoa desmaiava. O cara era celebridade, era filho de Davi, bonitão. O cabelo do cara era um negócio tão tremendo que a Bíblia diz que quando ele cortava uma vez só por ano, dava mais ou menos 2,4 kg, imagina. Era o cara. Aí quando ele fazia isso, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia coloca uma frase lá. Com isso, Absalão roubava o coração do povo. Político. Não é verdade? Ele roubava o coração do povo. É o primeiro estelionato de emoções da história. Estelionatário de sentimentos. O cara manipula as sensações, ele pega na mão, beija. Você saía doido de lá. Meu Deus do céu, que cara é esse? É o mau caráter sedutor. Tem o nome bonito, o rosto bonito, mas a alma é podre. Sabe por que Naamã consegue ser um homem liberto? Naamã não é nem israelense, é general sírio. Mas Naamã vai lá, tira a sua roupa em casa. Quando tira a sua roupa em casa e mostra a sua pele leprosa, a menina vê, a menina israelense, e avisa, tem um Deus em Israel que pode curar isso aí. Ele veste a roupa, vai lá. Quando chega lá, ele tem que tirar a roupa de novo, na frente dos seus soldados e mergulhar no rio. Interessante isso. Um homem de verdade, que tem caráter, consegue fazer isso. Ele tira suas vestes, sabe aonde? Em 2 lugares, em casa e no trabalho. Assume quem é, mostra todos os podres, por isso consegue ser curado. Assumir. Mas também tem um exemplo feminino, Dalila. Sabe o que significa a palavra Dalila? O nome Dalila vem do antigo vocábulo acadiano, que significa empobrecimento, dal, o desejo que diminui. Não é só um desejo, é um desejo que empobrece. Ou seja, Dalila é como se fosse a criptonita de Sansão, ela diminui a força dele. Quanto mais ele chega forte perante ela, mais ele se diminui perto dela. Mau caráter faz isso, te dá os desejos que você tanto sonha, mas te diminui. É bonito por fora, apodrecido por dentro. Todo mau caráter vive de fachada, não de realidade. Diante de alguém de verdade, você vai ouvir coisas que não vai gostar, vai sentir perfumes estranhos que a gente não gosta, mas na convivência com gente de verdade, a gente aprende a ter essa liberdade para assumir quem somos. O problema do mau caráter é que ele é bonito demais, e tudo que é demais é perigoso. Quer ver uma coisa interessante? O caráter, quando é transformado à luz do fruto do Espírito, vai gerar em nós, dentro de nós, a vida de Cristo. E isso sempre vai nos colocar em conflito com agentes da mentira. Portanto, mantenha a sua consciência curada, a sua alma enraizada na palavra, seu coração amante da verdade,
Porque se você tiver a sua alma curada, enraizada na palavra, e o seu coração amante da verdade, você destrói o mau caratismo e a sua cultura. Porque um mau caráter não fica na convivência com gente que ama a verdade. Um exemplo bíblico disso é Daniel. Daniel é um homem que é levado cativo. Ele vem de uma origem nobre, é levado cativo. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Quando ele chega na Babilônia, uma das técnicas da cultura babilônica era a aculturação. Ou seja, eles chamam ele e na condição de cativo ele não pode negar, eles rebatizam ele, colocam outras roupas, dão um novo nome, Beltesazar, que é uma tradução muito profunda dos deuses daquela época. Ou seja, dão um nome para ele diferente, roupas diferentes, mas a Bíblia diz que ele assentou no coração. Essa expressão é tremenda, porque a melhor tradução seria, ele calou fundo na alma, no lugar onde é nascedouro do caráter. Ele disse, não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele mantém firme a postura. Aí você quer ver uma coisa tremenda? Vem um rei, depois outro rei, de repente Deus aparece numa das festas do rei como intruso, e Deus faz um salto no tempo, inventa o datashow e começa a escrever na parede. A mão de Deus aparece na parede, todo mundo trêmulo, não sabe o que é, chamam ele interpreta a visão, sabe o que o rei fala? Vou te dar um monte de coisa, ouro, poder, autoridade, tudo que o mau caráter sonha. Sabe o que Daniel responde para ele? Os teus presentes fiquem contigo. Sabe o que essa expressão quer dizer em hebraico? Daniel, meu nome ainda é meu, vocês me deram uma etiqueta, mas não mudaram meu caráter, eu ainda sou quem sou, eu sou o homem de Deus, e Deus é meu juiz, é o Senhor da minha vida, é Ele quem é o meu Pai, nele que eu tenho a minha base, nele eu tenho verdade. Mantenha o seu coração limpo aqui essa noite, mantenha o seu coração limpo para você sair do radar do mau caratismo, porque sempre tem mau caráter perto da gente. Tomara que a gente lembre disso aqui na próxima vez que for votar. Não é verdade? Como eu costumo dizer, a Bíblia diz que tem uma casta que só sai com jejum e oração, mas tem uma que só sai com voto. E essa a gente pode tirar. Tomara que a partir da nossa mentalidade curada e um caráter novo, trabalhado pelo Espírito, a gente aprenda de uma vez por todas que através da Bíblia, nós temos na Bíblia uma poderosa arma para espantar o enxame de moscas que está no nosso país e poder dizer, enquanto nós estivermos aqui, seremos sal da terra, luz do mundo, e ainda terá um povo que ama a verdade, caminha na luz e vive de cabeça erguida para a honra e glória de Jesus. Fica de pé, por favor. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude nesse desafio tão grande que nós temos de nos livrarmos dessa cultura do mau caráter que rodou o nosso país. Se tem um lugar que a gente precisa falar dessas coisas é a igreja, porque aqui é um lugar que ainda tem esperança. Eu ainda acredito profundamente que a igreja é um lugar onde dá para sair os melhores homens e as melhores mulheres. Agora, a partir do momento que a igreja ficar um ambiente fechadinho, alienado do mundo, que não pensa, que não se preocupa com o mundo, ela vira um lugar extremamente perigoso, porque fica diabólico, separa. A igreja é um lugar para você pensar o mundo, fazer diferença lá fora. É para a gente produzir os melhores homens e as melhores mulheres, tudo à luz do caráter de Cristo, para aí sim estabelecer o reino. Precisamos inverter a autossabotagem eclesiástica de achar que o mundo tem que vir. Nós precisamos ir e o mundo saber disso. Isso significa que você não precisa estar o dia inteiro de terno e gravata para fazer diferença onde você estiver, mas que no seu linguajar, no jeito de tratar as pessoas, no modo como anda e se move, o mundo vai saber que você é diferente. O mau caráter só pensa nele. É aquele que chega na padaria, ele estaciona o carro atravessado, bem no meio da calçada, ele não quer nem saber se uma mulher com um filho vai ter que passar na rua. Ele resolveu o problema dele, morram os outros. O cristão é diferente. O cristão pensa no outro antes de si. Ele não fura o farol vermelho, não porque ele é bom, vai chegar primeiro, mas porque ele sabe que pode colocar a vida de alguém em risco. Ele não compra carteira de motorista, ele não dá um por fora. Ele não conhece essa linguagem. A linguagem dele é santa, é verdadeira, é genuína, é honesta. Ele perde, mas não perde a noite de sono, porque a consciência é tranquila e a vida é plena, é em paz. É possível sermos homens e mulheres de caráter, irmãos? É claro que é. Nós somos aqui hoje para a glória de Deus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado
por cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor. E o que nós te pedimos essa noite, Senhor, é coragem para nos ajudar a viver essa palavra, essa difícil palavra. Pai, ajuda-nos a entendermos, Senhor, que não basta ouvirmos aqui, mas levarmos para a nossa vida. Que a tua igreja seja a tua arma para espantar as moscas do poder. Para nos ajudar, Senhor, a mudar a situação tão ruim desse nosso país. A começar de nós, Senhor, que nós aqui sejamos uma sociedade curada, que dessas portas aqui, cada família representada aqui, haja, Senhor, uma verdadeira paixão pela honestidade, pela verdade, pela luz. Livra-nos das duas caras, da hipocrisia, do evangelho fabricado, feito de palavras, mas não vivido na vida. Que o nosso evangelho aqui, Senhor, seja vivido de verdade, que faça o Senhor sentir orgulho de nós, que nós sejamos os teus filhos e o mundo saiba que fomos educados pela tua palavra. Então que aqui haja hoje os melhores pais, as melhores mães, os melhores maridos, as melhores esposas. Ah, Senhor, anda conosco de cabeça erguida na vida, Pai. Tira de nós, Senhor, as tramóias, as falcatruas, as traições, as pilantragens, as coisas feitas debaixo de 7 chaves. Que a gente possa olhar no espelho de verdade, livres. Que a nossa mente seja pura, nosso coração seja limpo. Que a nossa igreja aqui seja reconhecida como uma igreja de gente honesta, verdadeira, pura, trabalhadora, com as mãos limpas. Que a tua graça possa ser derramada aqui. Cura o nosso coração pelo lado de dentro. E se tiver que descer algum fogo aqui, Senhor, que seja para queimar a impureza da alma, as toxinas do falso caráter. Acerta as nossas arestas, endireita os nossos passos, firma as nossas bases, limpa-nos e seremos puros para a honra e a glória do teu nome, Pai.